Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso episódio quinzenal, você sabe, de nossos comentários de quinta. E hoje é o dia que a gente sai um pouco do circuito STJ, STF, o TJ, para falar de uma decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Olha ela aí. É o agravo regimental no recurso especial eleitoral. E aí o número aqui é gigantesco, 19/11/2019, mas você acompanha aí na tela. De Manaus, tendo como relator o ministro Benedito Gonçalves, agravante Saulo Velame Viana, advogados Yuri Albuquerque Gonçalves, agravado Ministério Público Eleitoral. As decisões que nós estávamos selecionando, eu e Marcos, para trazer aqui para o comentário de quinta, do Tribunal Superior Eleitoral, são decisões extremamente técnicas, né? Então, acabam não sendo decisões que vão se debruçar sobre assuntos do cotidiano de forma tão contundente como a gente vê na maioria das decisões que a gente busca trazer aqui para analisar com vocês. Então, o caso aqui em comento, ele diz respeito a uma situação de conexão. Conexão, né? Você aí que está escutando a gente, advogado, advogada, alunos meus, ex-alunos, alunas, que escutam também, que assistem aqui o programa, que acompanham o nosso programa, sabe que as questões ligadas à conexão, elas são minuciosas, são detalhadas. A legislação, ela tenta antever todo tipo de situação possível, para evitar ali brechas no que tange a conexão. Mesmo assim, em várias matérias, há uma complementação de fontes secundárias, como a própria jurisprudência. E o caso aqui, ele é um caso de conexão entre crime comum e crime eleitoral. Então, houve a suposta prática de dois crimes eleitorais, que era o crime de corrupção passiva eleitoral e o outro... Qual era o outro, Marcos? Era corrupção passiva eleitoral e ele se passar por outra pessoa Votar no lugar de no outra lugar de outra pessoa, pessoa. além da corrupção passiva do Código Penal. E no que pertine aos crimes eleitorais, houve o arquivamento. O Ministério Público requereu o arquivamento dos dois crimes de natureza eleitoral, subsistindo, todavia, o crime de corrupção passiva. E o que é bastante curioso é que o recurso aqui é feito pelo próprio investigado, que pede que a investigação continue e o processamento, consequentemente, na área eleitoral, ou seja, ele recorre para que ele continue sendo investigado, potencialmente processado, pelos três crimes inicialmente mencionados. Exatamente. Pessoal, aqui a gente está falando de um caso, como o André falou, bastante técnico e que trata de uns assuntos mais complicados, eu diria, do processo penal, que é versar sobre competência, é estudar sobre competência no processo penal. Aqui é questão de conexão, mas se a gente voltar um pouco atrás no assunto, né, se a gente for falar sobre competência em geral, a competência, a lei ela é muito genérica, é muito ampla. No artigo 109 da Constituição traz a competência federal e aí tem as competências estaduais, né, feita por justiça especializada até a justiça mais comum, né, que seria a estadual, né? E aí, nesse caso, a justiça eleitoral é uma justiça especializada e no que a gente está analisando aqui é uma justiça, a justiça especializada do direito eleitoral num crime de conexão, ainda mais especializada ainda, na conexão de crimes relacionados a crimes eleitorais e crimes comuns da Justiça Federal, no caso de corrupção passiva. E o que é que tem no caso concreto aqui de peculiaridade? Dentro do caso, a gente a decisão traz o próprio acusado, como o André falou, entrando com esse recurso para continuar a ser investigado. E aí aqui a gente está conjecturando, né? A gente está pensando o porquê que ele poderia fazer isso. A gente acredita que ele preferiria ser julgado pela justiça eleitoral do que pela justiça federal, né? Podia ser um grande sonho dele, né? Não desista dos seus sonhos. Quer continuar sendo investigado pelo eleitoral? Recorra. Exatamente. Então, talvez ele ache que a Justiça Federal seria mais grave, a pena dele seria mais grave, seria mais difícil, ou prescreveria na Justiça Eleitoral, porque não é comum você ser julgado por crime dessa natureza
na Justiça Eleitoral. Enfim, aqui a gente está conjecturando, a gente não tem como saber qual foi a estratégia da defesa nesse ponto. Porém, o TSE, a gente está tão acostumado aqui, né, a falar STJ Já é ou STF, já é automático, mas aqui é o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele já tem jurisprudência consolidada no sentido de que, não subsistindo, né, sendo arquivado de alguma forma os crimes eleitorais, não há como continuar um crime que é da justiça comum sendo julgado pela justiça eleitoral. Então, no caso concreto aqui, o TSE entendeu que não era competente para julgar o crime de corrupção passiva porque estava sendo julgado por ele pelo simples fato de ser conexo a outros 2 crimes eleitorais. Então, os crimes eleitorais caindo, né, não existindo mais, porque foi arquivado, não cabe à Justiça Eleitoral julgar esse crime de corrupção passiva e remeteu o caso à Justiça Federal. A estratégia, e é como o Marcos disse, a gente pode estar apenas conjecturando, pode perpassar por recorrer exaustivamente até que se obtenha uma prescrição, né? Na verdade, isso é que me parece que foi antevisto pelo relator quando ele traz a ameaça de aplicação de multa, mencionando lá o CPC, o próprio Código Eleitoral, por recursos meramente protelatórios. E foram entrados 2 agravos, e aí, pelo princípio da unirrecorribilidade, não seria possível. As únicas exceções dizem respeito ao recurso especial extraordinário. E, por causa disso, o segundo agravo ele sequer é conhecido. Em relação a esse primeiro agravo, não é dado provimento. E não é dado provimento, entendo eu, estou entendendo aqui da análise do Marcos, entendemos nós, com razão. Né? Porque, na verdade, por mais que a via eleitoral ela seja uma via de atração, então, em havendo crimes conexos com crimes eleitorais, todos eles vão ser puxados pelo eleitoral, com raríssimas exceções, como, por exemplo, o júri, né? O júri não seria puxado, crimes do júri, crimes militares em uma situação extremamente inusitada, que fossem, por acaso, conexos com crimes eleitorais também, dada a particularidade da justiça militar, mas todos os demais crimes seriam puxados, como foram aqui, como estavam sendo investigados na área eleitoral. Acontece que, a partir do momento que nessa conexão entre 3 delitos, sendo 2 eleitorais e um não, os 2 eleitorais caem, não faz sentido nenhum o delito que subsiste, o caso aqui é corrupção passiva, continuar sendo investigado e processado na justiça eleitoral. Então, diante disso, a decisão adequada aqui seria, obviamente, que esse delito fosse redistribuído para que a investigação e o processamento fosse feito na Justiça Federal, né? Dadas as particularidades aqui do caso, se eu não me engano, o agravante é oficial de justiça. Oficial de justiça da Justiça Federal, se eu não me engano. E o delito ter sido supostamente praticado em função disso, o processamento deveria se dar pela própria Justiça Federal. E me parece, apesar de eu não ter encontrado aqui na decisão, que poderia haver uma argumentação ou uma arguição de interesse de agir, né? Será que existiria interesse em recorrer para que você continue sendo investigado por crimes que foram arquivados? Pois é, boa pergunta, porque acho que não, né? Acho que não teria interesse de agir nesse ponto e nesse caso concordamos aqui com o ministro relator e o do voto visto, que foi o ministro Nunes Marques, né, do STF, que está no TSE, que não caberia, e a jurisprudência do TSE é praticamente unânime nesse ponto, em dizer que, no caso de crimes eleitorais que caiam, né, o crime que seja da justiça comum tem que voltar à justiça comum para ser julgado pela justiça comum. Então, acredito, né, que não teria nem interesse recursal nesse ponto aqui, né? Não teria gravame. Qual era o gravame que teria nesse caso aqui? Qual é a prejudicialidade que teria a pessoa? Então, acredito que até isso poderia ter sido argumentado, mas os ministros entenderam aqui que só simplesmente pelo fato de terem caído os crimes eleitorais deveria voltar para a justiça comum, nesse caso aqui a Justiça Comum Federal. Isso daí é um assunto um pouco mais delicado, refinado tecnicamente falando, que é as questões ligadas à conexão. Você acha o grosso disso no artigo 76 do CPP. Você vai ter que ir no Código Eleitoral também, para ver, se eu não me engano, no artigo 15, por ali, onde vamos encontrar a necessidade da conexão com os crimes eleitorais.
Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, pode falar conosco aqui nos comentários. Você está vendo isso pelo YouTube? Curte aí, comenta, encaminha para alguém que você acha que vai gostar dos nossos comentários de quinta. Se você está vendo os nossos cortes pelo Instagram, curte lá também, tira suas dúvidas, comenta, encaminha para o pessoal. A gente agradece a sua audiência cativa. Gostaríamos de declarar que não estão abertas mais as inscrições da nossa mentoria criminal. Você perdeu, cara. Aguarde a próxima. Abraço. Até a próxima. Tchau.